Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez nos reunimos, graças ao Centro Espírita Capitão Vendramini, nessa terça-feira, para mais um Evangelho no Lar. Hoje o nosso tema é o versículo 14 do capítulo 2 de Marcos. Nós vamos nos preparando, então, para a realização do nosso culto no lar. Quem desejar, separe o seu copo com água para que seja fluidificado durante o nosso estudo. Vamos então à nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para um Evangelho no lar. Pedimos luz, proteção, intuição para essa noite e para a nossa caminhada de forma geral. Que estejamos sempre protegidos pela sua luz, pelo seu amor. Agradecidos então pela oportunidade, pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu havia falado, nós vamos falar sobre Marcos, no capítulo 2, versículo 14, onde diz: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E, levantando-se, o seguiu. Então, vamos comentar a respeito dessa passagem do Evangelho, Marcos, capítulo 2, versículo 14, que é um versículo que narra o momento em que Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo. Esse episódio é importante porque mostra que Jesus ele não se importava com a profissão ou reputação das pessoas, mas com o coração delas, com a essência das pessoas. Jesus bastava olhar que ele já percebia, já sabia. Levi era um homem que trabalhava, era um judeu, mas que trabalhava para o governo romano, coletando impostos, era cobrador de impostos dos judeus. Essa era uma profissão muito mal vista na época, pois os cobradores de impostos eram vistos como traidores, do povo judeu, porque eram deles. Além disso, muitos desses cobradores de impostos cobravam mais do que o necessário e ficavam com dinheiro para si mesmos, roubavam. Um dia Jesus estava passando pela alfândega, ali onde trabalhava Levi, e o viu sentado lá. Jesus olhou para Levi e disse duas palavras para ele: Siga-me. Essa foi uma ordem simples, mas que mudaria para sempre a vida de Levi. Levi não hesitou em obedecer Jesus. Ele levantou-se imediatamente e o seguiu. Esse gesto de Levi mostra que ele reconheceu a autoridade de Jesus e estava disposto a deixar tudo para trás e seguir o seu chamado. Depois disso, Levi então se tornou um dos discípulos de Jesus e mudou seu nome para Mateus, o nosso Mateus. Ele deixou sua profissão de cobrador de impostos e passou a seguir Jesus em tempo integral. Mateus se tornou então um dos evangelistas do Novo Testamento, como nós sabemos. O chamado de Jesus é um exemplo de como Jesus não se importava com a aparência ou a profissão das pessoas. Ele via, além disso, e olhava para o coração das pessoas. Jesus viu em Mateus, um homem disposto a segui-lo, e foi isso que importou, disposto a seguir os passos de Jesus, agir como os ensinamentos dele. Jesus enxergou isso imediatamente. Essa história também é um lembrete de que todos nós podemos ser chamados por Jesus. Nós somos todos chamados por Jesus. Não importa o que nós fizemos no passado ou qual é a nossa profissão atual, Jesus nos chama para segui-lo e fazer parte do seu reino. O importante é estarmos dispostos a deixar tudo para trás
e seguir o seu chamado, deixar tudo para trás no sentido de esquecer o que a gente já fez de errado e tomar a decisão de, a partir daquele momento em que a gente encontrou Jesus, né? A partir daquele momento, a gente resolver levar uma vida mais correta, de acordo com os ensinamentos do Mestre. Se falhamos, deixou para trás. É sempre tempo de um recomeço, né? Então, essa é a mensagem importante desse versículo para nós, porque às vezes a gente fica se achando pecador, fica se achando inferior, não somos uma pessoa boa e achamos que não merecemos seguir Jesus de perto. Mas é aí que está o nosso engano. Jesus chama a todos, né? Jesus não veio para chamar os justos, os bons, os extremamente corretos. Jesus veio chamar os pecadores, como você, como eu, né? Nós que erramos, nós não somos perfeitos ainda. Estamos ainda mais no começo da nossa caminhada do que no final. Então, temos nossas falhas. O importante é essa decisão de procurar seguir Jesus, dar o melhor de nós no sentido de procurar realmente agir de uma forma melhor a cada dia, nos tornando uma pessoa melhor a cada dia. Então Jesus chama a todos, independente do passado de cada um. Fica essa mensagem para a gente, nos encorajando, apesar de nossas falhas, apesar de nossos defeitos, a seguir o chamado do nosso grande Mestre Jesus. Tá certo? Vamos então finalizando o nosso encontro de hoje, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz para a nossa prece final. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor, agradecemos profundamente pelo nosso encontro de hoje, onde analisamos uma das passagens do Evangelho de Jesus que nos encoraja a segui-lo, nos incentiva a segui-lo. Agradecemos por isso e que essa mensagem toque nossos corações, aumentando a nossa vontade de seguir os ensinamentos do Evangelho do Mestre. Que a gente não só fique no desejo, que a gente tenha a força, a disposição de procurar botar em prática da melhor forma possível, contando para isso com o auxílio de vocês, reconhecendo que muito precisamos. Gratos, então, pedimos permissão para encerrar o nosso culto de hoje. Então, muito obrigado, meus irmãos, por nos acompanhar nesse Evangelho de hoje. Que Jesus abençoe a todos.